Irmãos, a paz do Senhor, nós queremos agradecer os irmãos pela paciência e queremos justificar aqui. Na semana passada nós não tivemos como gravar o vídeo devido a alguns problemas técnicos que nós tivemos. Infelizmente, nós queremos pedir paciência aos irmãos, né? E a cooperação aí pelo fato de que a gente teve esse pequeno imprevisto. Mas nós estamos aqui hoje, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e nós já estamos chegando à lição de número 3, a lição desse trimestre, e vem falando sobre o plano divino, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos passando por lições importantes, e na primeira lição, que essa lição ela é uma lição bíblica e ela está registrada no livro de 1º Reis e 2º Reis. Então todo esse trimestre nós vamos estudar o livro de 1º Reis e 2º Reis. Já está citando como já estamos vendo que o livro traz por título Reis. Então nós estamos falando sobre os reis de Israel, os reis, um período dos reis após o período de juízes. Agora o livro de Reis vem falando sobre os reis de Israel e começamos a lição falando sobre o terceiro rei de Israel, que foi o rei Salomão, a ascensão do rei Salomão após a morte do rei Davi. E nós vemos que Salomão era filho de Davi, e ele assumiu o trono após o seu pai falecer. Então na primeira lição nós passamos ali mostrando, apontando alguns pontos específicos, que o comentarista traz na lição. Ele traz bem resumindo a lição, mas traz mais a prática, não que a teoria não seja importante, mas mais a vida prática, e mostrando que Salomão, quando ele assume o trono, ele vê a responsabilidade tão grande na sua vida, e ele assume o reinado pedindo a Deus sabedoria. Então Deus lhe dá sabedoria, e ele, com o reinado unido naquele momento, as 12 tribos de Israel, ele reinando sobre Israel, e ele tendo essa capacitação divina que veio sobre a vida dele, dando-lhe sabedoria do céu, para ele poder gerenciar, para ele poder governar sobre o povo. E foi o apogeu de Israel ali, ele trazendo todo aquele desenvolvimento, aquela sabedoria, e conseguindo governar. E ele precisava de muito recurso, porque além disso tinha projetos de Deus na vida de Salomão para ele executar. O templo de Salomão, o templo chamado Templo de Salomão, o templo que ele ia construir para Deus, e você vai ver ali com tanto empenho, com tanto amor que ele tinha de Deus para com Deus, e ele constrói o templo com sabedoria, com tantos recursos, com qualidade e trabalho. Só que durante esse período nós estou fazendo um resumo da primeira lição, nós vimos que Salomão ele começou a se corromper em seu coração, e começou, durante a sua trajetória ali, ele começou a fazer alguns acordos políticos, e aquilo começou a corromper Salomão, e ele começou a sair fora dos mandamentos do Senhor. Ele começou a desobedecer alguns pontos específicos, ele não começou a observar essas coisas na sua vida. E Salomão, quando nós observamos, ele teve várias mulheres, várias princesas, e isso sobrecarregou o rei. Isso trouxe uma despesa muito grande para o reino dele, e aquilo foi gerando um desgaste no seu governo. E Deus começa a afastar do projeto, Deus começa a afastar dele, porque ele está fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se corrompendo, se misturando com outras nações, casando-se com várias mulheres, e isso trouxe um prejuízo muito grande que refletiu na vida do filho dele, o próximo rei de Israel. E nós partimos para a segunda lição, que o reino, essa segunda lição que nós não passamos, eu quero fazer um resumo dela, que o reino foi dividido. Isso já foi decretado por Deus antes de Salomão morrer.
Deus decretou porque ele tinha feito algo que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus estabeleceu e falou assim: olha, eu vou dividir o reino, Salomão, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, por causa da sua desobediência, né? Eu não vou dividir ele enquanto você tiver vida, porque prometi a Davi que manteria você como o líder, como um governo perfeito. Só que após a morte de Salomão, Deus decreta isso, Deus já tinha decretado isso, que ia dividir o reino. E na segunda lição nós vemos o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Roboão era filho de Salomão. Roboão, ele sofre as consequências do pai, né? Ele recebe o reinado, né? E agora ficou pesado para ele, porque olha a despesa que Salomão deixa em cima dele. É uma carga pesada. Várias mulheres, várias princesas e outras despesas a mais para o reinado, sobrecarregou o povo. O povo chegou e veio com Jeroboão, um dos líderes lá que estava no Egito, que foi perseguido antes por Salomão, porque era um homem capaz, um homem que conhecia todo o reinado de Salomão, mas só que Deus já tinha prometido que ia acontecer a divisão do reino e ele assumia parte do reinado. Então Jeroboão, eles entram agora nessa segunda fase, após a morte de Salomão, eles entram nessa segunda fase e agora o povo vem até Roboão e fala: Roboão, nós estamos com a carga pesada, nós não aguentamos mais, está muito pesado, o seu pai deixou um jugo muito pesado em cima de nós, né? Deixou muitos impostos, muito trabalho, e nós não estamos aguentando. Alivia a nossa carga e vê o que você pode fazer para nós continuarmos unidos, para nós continuarmos trabalhando, te servindo. Nós queremos te servir, mas só que você tem que... Ele não, ele foi Roboão, nós vemos que Roboão, ele segue alguns conselhos, ele procura os anciões do reino vêm até ele e falam: Roboão, olha, diminui a carga para o pessoal, obedeça, porque é melhor você poder servir eles agora, diminui a carga, diminui os impostos, alivia a carga para eles, porque eles vão te servir. E você abrindo mão disso agora, desse recurso, mesmo você sacrificando alguns projetos, mesmo você abrindo mão de algumas coisas, mas vale a pena, depois você vai conseguir reinar sobre eles. Mas não, Roboão, ele espera 3 dias para tomar decisão, isso foi sábio da parte dele, só que ele vai e começa a buscar conselho de pessoas que não poderia aconselhar ele. Ele procura conselho a jovens que nasceram com ele, né, durante a sua infância e adolescência, jovens de festas, jovens que queriam falar coisas que agradavam a ele, não aquilo que ele precisava de ouvir. Os conselhos dos anciões eram os conselhos bons, porque os anciões, eles acompanhavam o reinado de Salomão. Os anciões sabiam tudo que estava ouvido, eles tinham os caminhos. Então, essa segunda lição de Salomão, essa segunda lição que fala sobre Salomão, não, sobre Jeroboão e Roboão, fala sobre a divisão do reino, ela trouxe um exemplo na prática sobre os conselhos. A quem devemos pedir conselhos, né? Não que os anciões, todos os anciões, pessoas mais velhas, ela pode ter bom conselho para te dar, mas tem que ter um discernimento para saber qual o melhor conselho, qual o melhor caminho. Você tem que pesar isso na balança. Nós temos que pesar isso na balança e saber qual o melhor caminho que nós devemos percorrer e quais as pessoas que nós estamos procurando esses conselhos, para que nós possamos sim escolher o bom conselho e seguir o bom conselho, né? Então a pessoa, será que essa pessoa tem uma vida? Será que a pessoa tem futuro? Como é a vida dessa pessoa para te dar bons conselhos? Nem sempre pessoas que vão te dar conselho vão te ajudar, porque o bom conselheiro, ele vai saber te falar um não, né? O bom conselheiro, ele vai te falar não aquilo que te agrada aos seus ouvidos, mas aquilo que você precisa de ouvir. Então, os jovens que foram aconselhar ele, foram falar palavras que agradavam a ele, que deixavam ele no centro da situação, o seu ego, aumentando o seu ego. Eles falaram, não, dobra a carga sobre eles, não abre mão não, pesa o jugo sobre eles,
cobra mais imposto. E isso ele obedeceu os jovens, isso trouxe prejuízo grande para a vida de Roboão. Ele tomou essa decisão e ele foi sagaz, imprimiu mais imposto em cima do povo, mais trabalho, e aí aconteceu que chega Jeroboão, e Jeroboão ele divide o reino. E ele vai e decreta, e ele traz com ele as 10 tribos de Israel e dividiu o reino norte e reino sul. E agora Roboão, filho de Salomão, ele fica com 2 tribos do reino sul. E Jeroboão, ele fica com o reino norte, com as 10 tribos. Então houve a divisão do reino aí. E agora nós partimos para a terceira lição. E essa terceira lição vem falando sobre o rei Acabe e o profeta Elias, né? Nós vemos que os dois reis ali, eles praticaram coisas que desagradaram ao Senhor. Roboão, filho de Salomão, ele começa seu reinado bem também como o pai, mas só que ele fez a escolha dele e ele contribuiu na divisão do reino, e agora ele comete pecados graves, né, contra Deus também, e ele segue os maus conselhos dos amigos, e o reino é dividido. Nós vemos que Jeroboão também, né, finalizando essa segunda lição para partir para a terceira lição, Jeroboão também, ele divide o reino. Ele tinha promessa, Deus tinha promessa para ele, só que ele desvia também. Ele começa a praticar atitudes idólatras, porque ele não queria que o povo, porque no reino sul, na onde ficava o centro de Israel, em Jerusalém, era onde estava o centro de adoração ao Senhor. O templo estava em Jerusalém. O templo estava onde Salomão reinava, onde ficou Roboão, no sul. E no reino norte, as tribos, ficou 10 tribos com Jeroboão. Só que Jeroboão, com medo do povo se reunificar, não deixava o povo vir até Jerusalém adorar o Senhor. Então o povo, o que ele fez? Ele pegou 2 cidades, de Betel e Dan, 2 cidades principais da parte norte, e ele coloca 2 bezerros lá para o povo adorar, para não vir para Jerusalém para adorar o Senhor, porque ele tinha medo de a reunificação do povo, o povo descendo para o sul, o povo indo até o templo, e aí tendo contato com Roboão, ele com medo do povo, Roboão agradar ao povo, e ele se sentir bem ali, que ele com certeza o povo ia para lá, ia sentir bem no templo, ia se sentir bem recebido, e aí Jeroboão comete a idolatria em Dan e Betel, para o povo adorar, para não reunificar, para não reunir o reino novamente. Então ele começa a praticar a idolatria, e veio o castigo sobre ele, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então Jeroboão, ele pratica o pecado da idolatria. Isso foi terrível na vida dele. Eu não quero entrar em detalhes, mas a partir do capítulo 14 nós podemos ver que nenhuma geração dele sobreviveria. Ele seria castigado. A família foi toda castigada. A geração dele não prosperou mais. Ele tinha promessa de Deus, mas ele desobedeceu os preceitos do Senhor, e foi um desastre na vida de Jeroboão. Amém? Então nós vamos partir para a terceira lição. Essa lição ela vem falando sobre Acabe e o profeta Elias. Acabe já é um outro rei que nos chama a atenção no livro de Reis. Ele reinou durante 22 anos sobre o reino do norte, que era em Samaria. Samaria, capital das 10 tribos de Israel. Há tribos que foi dividida, as 10 da parte do reino norte e as 2 do reino sul. Nós estamos falando agora de Acabe, que chama bastante atenção esse rei, que ele foi um dos mais perversos reis de Israel. Ele, como eu falei, ele reinou 22 anos em Samaria, na capital das 10 tribos, e nos chama bastante atenção nessa lição
dessa terceira lição que fala que ele, durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, ele casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos da morte. Muito conhecido, né? Principalmente Jezabel, um dos personagens bem conhecidos da Bíblia Sagrada, e nos chama bastante atenção nesse período do reinado de Acabe, como ele é influenciado por essa mulher, né? Ele se mistura e a mistura no povo de Deus, ela não é boa. Essa mistura, ela não é agradável aos olhos do Senhor. E nós vemos que Acabe nos chama bastante atenção nessa lição. Quando ele vai governar sobre Israel, ele vai buscar uma mulher ímpia chamada Jezabel. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, da Fenícia, outro povo fora de Israel. Ele vai lá e busca essa mulher e casa com ela, e é uma mulher dominadora, é uma mulher sagaz, ela é uma mulher perversa, ela é uma idólatra, e ele casa-se com ela, casa-se com Jezabel, e Jezabel, ela domina, agora ela passa a dominar Acabe. Ele é fraco, ele é um homem fraco, e ela consegue dominar sobre ele, e ela governa. Quando nós observamos na parte histórica, você vê que ela vai dominar sobre Israel. E ela que dá os comandos todos, ela influencia muito em cima de Acabe, né? Então essa escolha, o comentarista vem falando sobre o casamento deles, no primeiro ponto ele abre o ponto, ele abre a lição, ele abre o comentário dele aqui, falando sobre o casamento de Acabe e de Jezabel. Ele fala que teve consequência nessas escolhas dele. Nele escolher esse casamento, escolher essa mulher, trouxe prejuízo tremendo para a vida dele. Acabe induziu o povo, aí eu quero ler, só para a gente dar a introdução, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais perversa que os reis que antecederam. Quer dizer, com essa influência e tudo, ele foi o rei mais perverso que passou em Israel. Foi um reino que não teve outro. Aqui tem o texto da Bíblia, 16:30, Acabe, filho de Ori, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Nenhum rei que tinha passado era tão perverso como esse homem. Ele, dominado por aquela mulher, ele deixava se levar por ela, e ele era perverso, o coração dele era mau, né? Fala assim, além disso, cometeu crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Era mulher, ela era idólatra, porque ela era devota de Baal e Acera, os dois deuses da época, muito forte nessa época da Fenícia, né? Então, essa mulher era devota, né? E era dois reis das nações, dois deuses das nações vizinhas, dois deuses, Baal e Acera, muito forte, e são deuses das nações vizinhas, onde ele foi buscar essa mulher, né? Essa princesa, com maldade, colocou maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para o Senhor, né? Então, ele cometeu esse grave erro e trouxe um prejuízo muito grande para o seu reinado, e se tornou um dos reis mais perversos nesse período dos reis, e que Israel sofreu muito nesse período, né? Tem um texto aqui de 1 Reis 21:25, fala assim, nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Ela o instigava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque ela adorava a Baal e a Acera. Então ela provocava tudo para trazer o que era mal aos olhos do Senhor. No segundo item fala que ela era uma rainha perversa.
dentro das suas perversidades que Jezabel fez, foi o quê? Primeiro, ela perseguia os profetas do Senhor. Matava, mandava matar, né? E aí ela destruiu vários profetas. Teve um momento que o profeta teve que esconder 100 profetas, esconder eles para que ela não matasse, né? Então a gente acompanhou esse desfecho aí, e aí que entra o profeta Elias. O profeta Elias vai entrar na história e ela ameaça a vida de Elias, ela persegue Elias e Elias teve que fugir, se esconder, né? Era uma estratégia de Deus, escondeu Elias, mas teve um momento certo que Elias aparece na história para... nós vamos ver isso no segundo ponto. Mas aí ela dentro dessas coisas, perseguição, destruição dos profetas, ameaçou a vida de Elias. Duas histórias importantes que tem, que nós vemos sobre Nabote. Ela ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Nabote tinha uma herança do pai, que era uma vinha do lado do rei, do lado do reinado de Acabe, do lado do palácio de Acabe. E Acabe, ele desejou aquela vinha, ele queria aquela vinha, aquela parte da terra que agradava os olhos dele, ficava perto. E ele fez uma proposta para Nabote, que trocaria uma parte que ele tinha com Nabote na vinha dele. Só que Nabote não queria fazer aquela troca, não queria fazer aquele negócio. Por quê? Porque era uma herança da família dele, né? Era a parte que ele tinha recebido. E acredite-se, porque era a parte que Israel tinha recebido na divisão das terras, era a herança do pai dele que veio para a mão dele. Então ele valorizava aquilo, era importante, e é importante para o povo de Israel manter a sua herança, manter aquilo e valorizar aquilo. Ele não queria desfazer daquela vinha, mas ele, ganancioso, por capricho, desejou aquilo. E o que aconteceu? A mulher foi atrás querendo que ele fizesse o negócio. Jezabel queria que Nabote fizesse o negócio. Só que, porém, ele não queria fazer. Ela planeja algo, né? Acusa ele em público, né? Parece homens, e acusa Nabote